Vamos meditar na palavra de Deus. Nós estamos entrando na série Seja Livre. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios 3. E eu entendo que a maioria das pessoas não vivem com intensidade o que Deus tem preparado nas diversas áreas da sua vida. Eu tenho visto isso com a caminhada em Cristo. Por quê? Porque de alguma forma as pessoas estão travadas em certas mentalidades, em certos comportamentos que precisam estar mergulhados em liberdade de espírito para que elas possam experimentar. 2 Coríntios capítulo 3, do versículo 4 em diante, é uma palavra de Paulo à igreja de Corinto que vai fazendo uma comparação entre a lei e a nova aliança em Cristo Jesus. Primeiramente vamos ler, para que possamos tomar isso como base. Inicialmente nós vamos aqui estruturar teologicamente, trazendo informações, entendendo melhor o que as Escrituras nos ensinam, para então posteriormente nós aplicarmos isso de uma forma direta. Eu tenho percebido que essa vida na liberdade do Espírito, viver uma vida livre em Deus, tem estágios, são estágios progressivos. Hoje nós vamos falar de um desses estágios, porque não tem como em 45 minutos falar tudo. E eu quero te convidar então a estar aberto para, enquanto nós lemos 2 Coríntios 3 a partir de 4, nós possamos ter entendimento mais claro do ensinamento da palavra. Vamos lá. E é por meio de Cristo que temos tal confiança em Deus, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, Espírito, letra maiúscula, Espírito Santo de Deus. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Aqui então Paulo já começa a fazer um contraponto entre o tempo da lei e agora a nova aliança em Cristo Jesus. Vamos nos aprofundar. Versículo 7. E se o ministério da morte, a lei, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, isto é, teve a sua importância, teve o seu valor. Vá gravando esses detalhes. A ponto de os filhos de Israel não poderem fixar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que fosse uma glória que estava desaparecendo, e já desapareceu. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação teve glória, isto é, a lei, grave isso, o ministério da condenação teve glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça, que é o ministério no Espírito, liberdade no Espírito. Pois, neste particular, o que era glorioso já não tem mais glória diante da glória atual, que é muito maior. Porque se o que estava desaparecendo teve a sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Tendo, pois, tal esperança, agimos com muita ousadia, e não somos como Moisés que punha um véu sobre o rosto, para que os filhos de Israel não pudessem fixar os olhos no fim daquilo que estava desaparecendo. Agora preste atenção. Mas a mente deles se endureceu. Deles quem? Daqueles que viviam sob a lei. A mente se endureceu, pois até o dia de hoje, preste atenção, o mesmo véu permanece sobre a leitura da antiga aliança. O que é o véu? Não consegue enxergar. A lei, o tempo da lei, a mentalidade da lei impede com que as pessoas enxerguem. Por exemplo, hoje acontece. Os judeus até agora esperam a vinda do Messias, do Salvador. Esse véu espiritual faz com que os judeus não consigam enxergar que Jesus, o Salvador, já veio, não veio do jeito que os israelitas esperavam.
mas veio de uma outra forma. Veio da forma que Deus queria. Mas o véu espiritual não permitiu até hoje que eles enxergassem, em geral. Porque vários já enxergaram e já aceitaram a Jesus como seu Senhor e Salvador. Pois até o dia de hoje o mesmo véu permanece sob a leitura da antiga aliança, não foi tirado, pois só em Cristo é removido. Então, a nova aliança em Cristo é que remove o véu e traz visão dessa vida na liberdade do Espírito. Amém? Mas até hoje, quando Moisés é lido, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, alguém se converte ao Senhor, o véu é tirado. Ora, este Senhor é o Espírito. Onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. E juntos dizemos, amém. Então, vamos ressaltar 4 pontos aqui. Vamos fazer uma conclusão para entender melhor. Resumindo. Primeiro, a lei da antiga aliança teve o seu lugar, teve a sua glória. Foi durante um tempo. Foi muito importante. Segundo, o tempo da lei apontava, evidenciava condenação e morte. O que é isso? O tempo da lei aconteceu, Deus proporcionou esse tempo da lei para revelar o pecado da humanidade. Para que a humanidade pudesse perceber que é uma incapacidade em si mesma de ser justificado pelas próprias obras da lei. Porque a lei eram regras a serem cumpridas. Centenas de regras. Mas ficou claro que as pessoas não conseguiam justificar-se a si mesmas por conta do cumprimento das regras. E aí então veio a nova aliança em Cristo Jesus. Terceiro, quem vivia sob a lei tinha algo como um véu no espírito, sem conseguir enxergar a liberdade. Tinha uma mente endurecida. Então, as pessoas que vivem com a mentalidade da lei, vivem com a visão impedida de enxergar a liberdade que tem em Cristo. Vai gravando isso. E por último, quarto, a vida na liberdade do Espírito só foi disponibilizada através de Jesus, pela vinda dele e pelo seu sacrifício na cruz. E a gente então conclui que a vida no Espírito desperta revelação, remove o véu, desperta liberdade, nós não vivemos mais encaixotados em regras, a gente vai entender isso melhor agora, e mais ainda, a liberdade no Espírito desperta transformação, como vimos, somos transformados de glória em glória à imagem de Jesus Cristo. Então nós vamos sendo transformados, é um processo, transformados de glória em glória, é um processo de transformação à imagem de Jesus. Isto é, quanto mais buscamos essa vida na liberdade no Espírito, nós então somos mais parecidos com Ele. Entendendo isso, com essa boa base, nós vamos então compreendendo que isso é uma cultura a ser aprendida e vivida, entendendo que o povo de Deus tem em Cristo essa possibilidade de viver a liberdade no Espírito, nós precisamos aprender como é que é isso na prática. Ok. Acabamos de sair de um entendimento teológico, agora como é que isso se manifesta no dia a dia da nossa vida? Primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte, de forma prática, a teoria sai do mundo abstrato e vem para a prática através de 3 níveis de relacionamento. Mateus 22, 37, a passagem que muitos conhecem, Jesus respondeu, ame o Senhor, Mateus 22, 37. Jesus respondeu, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração,
de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. 40. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Tudo que veio antes de Jesus se cumpre através dele, nesses 3 níveis de relacionamento. Quais são os 3 níveis de relacionamento? O nosso relacionamento com Deus, amando com todo o coração, alma e entendimento, amando o próximo como a nós mesmos. Nosso relacionamento com Deus, nosso relacionamento com as pessoas, nosso relacionamento conosco. Ok, já entendemos isso. Então, ok, o mapa está posto, vamos para a prática agora. E eu tenho percebido que esses níveis progressivos de aprender a liberdade no Espírito acontecem na nossa mentalidade, no nosso comportamento e também no propósito que Ele tem para nós. Vamos lá. Vamos agora fazer a comparação para a gente poder entender agora de forma bem específica. A lei, apesar de apontar para o libertador, tudo que a lei fez foi apontar para Jesus. E apesar da lei ser um tempo dentro da era humana que apontava para Jesus Cristo, era uma preparação, uma pavimentação do caminho para a vinda do Messias, para a vinda de Jesus, que trouxe então vida, libertação e disponibilizou esse processo de transformação. Mas ainda que a lei preparasse esse caminho, a lei sempre ressaltou o erro. A lei não tira da escravidão. A lei aponta para as regras. A liberdade no Espírito cura. A liberdade no Espírito convence do pecado. A liberdade no Espírito faz livre das culpas. A liberdade no Espírito faz livre das condenações, das maldições e liberta das amarras. Diga amém. A liberdade no Espírito traz cura, muda o seu interior. E é exatamente nesse ponto, no seu relacionamento com você e com Deus, na sua vida interior, é que nós vamos focar, colocar a nossa lupa espiritual hoje. Romanos 8:2 diz assim: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Diga, eu sou livre da lei do pecado e da morte por causa de Jesus. Amém? Então, como é que é isso no dia a dia, Sérgio? Eu não sei se eu tenho mentalidade da lei, não. E eu quero, enquanto nós vamos abordando alguns pontos aqui, eu quero pedir para que você fique bem atento, para se autoexaminar, para pegar essas palavras e deixar com que o Espírito Santo continue falando com você. A lei, ela sempre ressalta o que está errado. Se nós vivemos com a mentalidade da lei, nós temos uma tendência a não viver a liberdade no Espírito e aquilo que Ele tem para nós. Mas se nós detectarmos que tem áreas em nossas vidas que têm mentalidade da lei ou somos afetados por ela, nós temos a oportunidade de nos livrarmos dessa trava, dessa antiga aliança e vivermos a nova aliança que Deus tem para nós, na liberdade do Espírito, amém? A lei ressalta o que está errado, por isso que tinha regras. A lei critica os defeitos. A lei, quando percebe que as coisas não estão de forma a contento, a mentalidade da lei faz o quê? Vamos lá. Você está num lugar ou está fazendo alguma coisa em que você percebe que o ambiente ou as pessoas estão agindo de uma maneira que você acha que deveria ser diferente. Qual é a tendência de cada um de nós? Se não tem algo que você possa fazer para mudar, qual é a tendência natural sua? Se a faz, tá. Essa é a mentalidade da lei. Outra coisa, outro aspecto da mentalidade da lei. A lei define a pessoa pelos seus erros. A lei rotula as pessoas. A mentalidade da lei vê o cisco no olho do outro, mas não vê a trave que está no próprio olho. Nós temos uma facilidade de olhar o erro das pessoas. Nós temos uma facilidade
de não perdoar o erro das pessoas. Quando nós somos decepcionados com a atitude dos outros, nós enxergamos com as lentes da nossa própria justiça. Essa é uma tendência da nossa carne. Mas o Senhor quer nos levar a uma dimensão de vida na liberdade do Espírito, por quê? Para que possamos ser livres. Essas coisas nos prendem. Você concorda comigo? Nós começamos a enxergar os defeitos, chegar as coisas, começa a falar mais alto, e nós não ficamos em paz. A mentalidade da lei tem dificuldade de perdoar. A mentalidade da lei tem dificuldade de se perdoar. Quando você faz uma coisa errada, ou você se perdoa facilmente? A mentalidade da lei tem desejo por punição. Talvez você ache que não, mas nós temos uma tendência seguinte: alguém foi lá e te feriu, te fez algo que te prejudicou e tal. No fundo, na nossa humanidade, nós queremos que aquela pessoa pague pelo erro, sim ou não? É da nossa humanidade. Eu me lembrei de algo que aconteceu há um tempo atrás. Eu creio que todos aqui que moram na região já há alguns anos vão lembrar. Vocês lembram quando um indivíduo atacou uma escola infantil em Blumenau? E uma das crianças veio a óbito? E o pai daquela criança, sendo entrevistada, com certeza era um cristão. O seu filho recém foi embora por atitude daquele homem, e ele falando que tinha liberado perdão na vida daquele homem. Aí eu imaginei, esse cara é de Deus. Eu nem conheço, mas eu aprendi um pouco mais. Eu tenho certeza que aquele homem, com certeza, sofreu o luto da ida do seu filho. Mas ele viveu livre. Não viveu preso a uma amargura, a um desejo de vingança, quem sabe até um desejo de morte com relação a outra pessoa. Por tão grande prejuízo realizado. A mentalidade da lei enxerga de forma má. Essa é a nossa tendência. E permanece nas trevas. Lá em Mateus 6, 22, diz assim: se os teus olhos forem bons, o teu corpo terá luz. Aí no 23 de Mateus 6, diz: se os teus olhos forem maus, o teu corpo estará em trevas, e quão grandes serão as suas trevas. A forma pela qual a gente enxerga as pessoas e as circunstâncias determinam o quanto de luz vai ter em nós. Só que a liberdade no espírito, ela ofende essa nossa justiça humana. Ela desmonta todinha. Sabe por quê? Porque Jesus, ele veio para se entregar em nosso lugar, mesmo sem nós merecermos. Essa é a nossa referência. Nós acabamos de dizer que somos transformados de glória em glória à imagem e semelhança de Jesus. Então, é esta mentalidade no Espírito, é este coração que o Senhor quer trabalhar cada vez mais em nossas vidas, para que possamos ser cada vez mais livres. Não sermos enredados pelas decepções, pelas más atitudes das pessoas, pelas decepções. Não! Nós aprendemos com Jesus. 1 João 1:9. 1 João 1:9. A lei me julgava de acordo com aquilo que eu fazia. Se eu fizesse errado, eu era julgado como condenado. Mas em Cristo tudo muda. 1 João 1:9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos
purificar de toda injustiça. Ele não só perdoa, mas ele ainda purifica. Diga, eu recebo. Que coisa maravilhosa. Existe uma oportunidade para mim e para você, se nós confessarmos os nossos pecados. Existe o perdão, existe a purificação. Então, por que fica alguma mentalidade de culpa, de acusação ainda rondando a cabeça de algumas pessoas? Manda isso embora em nome de Jesus, amém? Esse entendimento do que Jesus faz, a mentalidade no Espírito, muda todo o nosso olhar com relação às pessoas e às circunstâncias e traz paz ao nosso coração. Porque se você tem a oportunidade de se arrepender, confessar os seus pecados, ser perdoado e purificado, de que forma você vai olhar para outra pessoa? Você vai olhar com um olhar de acusação, de condenação, jogando a culpa, ou você vai olhar da forma como Deus olha para você, sempre te dando uma oportunidade com o teu coração limpo, tranquilo e em paz? Agora vamos falar de uma forma passiva. Se você erra, você cometeu erros, você fez coisas que você gostaria de mudar se pudesse voltar no tempo. Por que ainda existem situações que você se sente travado, você não vive com liberdade, porque essas coisas ainda ficam falando no teu coração, você ainda está deixando? Você ainda está permitindo com que algumas coisas lá de trás influenciem nas tuas decisões hoje. Manda isso embora em nome de Jesus, amém? A lei ama enquanto as regras são obedecidas. Enquanto as regras são obedecidas, a lei te ama. Você está ok. Só que a liberdade ama incondicionalmente. Você acertando ou você errando, Jesus te ama da mesma forma. Você não vale menos porque você erra. Você talvez deixe de experimentar o melhor que Ele tem para você. Porque o pecado faz separação entre nós e Deus. Mas não é uma questão nossa. Agora, a forma como Deus olha para você, Ele continua te amando. E às vezes algumas pessoas pecam. Isso existe muito, né? Eu já escutei muito nesses anos de caminhada com Cristo. As pessoas têm vergonha, às vezes, de voltar quando caem, quando fazem coisas que não gostaria de fazer. Não tem que ter vergonha, não. É só confessar. Confessa e deixa o pecado. Volta para Cristo. E a partir do momento que você confessa o pecado, Ele, te perdoa na hora, zerou na hora. A gente fica carregando, a gente fica achando que Deus é como nós. A gente fica lá, a pessoa, te pediu perdão, você perdoa, e aí, ou melhor, você pede perdão para a pessoa e você acha que a pessoa ainda vai ficar te dando um gelo. Talvez você age assim, eu te perdoo e fica dando um gelo na pessoa. Não, já não é a mesma coisa. Teu filho vai lá e te desobedece, você fica brabo, você dá uma bronca e você dá uma geladinha para que, de repente, possa valer um pouco a dor. Mas Deus não é assim com a gente. Zerou. Vai ser feliz, vai ser livre. Fica carregando essa coisa ruim dentro de você. Essa treva, não. Em nome de Jesus. A lei valoriza o desempenho das pessoas, mas a liberdade no Espírito dá mais valor à pessoa do que o seu desempenho. Deus não ama você por aquilo que você pode dar para Ele. Deus não ama você daquilo que você pode fazer para Ele. Deus ama você de forma incondicional. Ele te ama por quem você é, porque Ele olha para você, foi Ele que te fez. E nós olharmos para as pessoas com esse olhar muda tudo. Nós vivemos livres porque as pessoas vão nos decepcionar. Não vão corresponder da forma que nós talvez esperaríamos. Mas com o coração livre no Espírito, quando as pessoas decepcionarem, errarem, fazerem a coisa errada, elas continuam tendo valor. Elas continuam sendo preciosas aos olhos de Deus. É assim que Deus olha para nós e essa é a mentalidade no Espírito. Nós possamos buscar isso. Em algumas situações são bem difíceis, eu sei. Mas a questão é, nós precisamos desejar essa mentalidade no Espírito. De vivermos livres aqui dentro, senão a gente fica travado, a gente fica com um comportamento limitador. Aí a pessoa nos feriu,
Pediu perdão, não pediu perdão, eu vou perdoar de qualquer jeito. Ah, me pediu perdão, não pediu. Ah, tá lá, continua fazendo a mesma coisa, continua prejudicando. É ela com Deus, eu vou ficar em paz, eu vou ficar feliz. Vou ser livre. E vou olhar para aquela pessoa pedindo misericórdia. Esses dias eu dei uma derrapada. Depois eu me arrependi. Ainda postei na internet. Depois eu me arrependi. Foi Magnitsky. Postei lá. Eu como 2 ovos de manhã. No café da manhã, normalmente. Aí eu postei lá o ovo fritando na frigideira. Alguns aí vão entender. Mistérios. Depois pergunta para o irmão que vai entender o que eu estou falando. Que teve a revelativa celestiana. Eu vibrei. Porque eu tenho orado para que Deus venha contra toda a injustiça. Estou até suando aqui agora, meu Deus. E ali eu orei muitas vezes para que aquela pessoa que está fazendo muita injustiça no nosso país possa se arrepender. Mas eu fiquei feliz com o movimento no mundo, combatendo a injustiça. Porque tem muitas pessoas sofrendo, irmãos nossos sofrendo. Senhorinhas de idade sofrendo. E se fosse a minha mãe e minha avó, eu ia ficar uma arara. E tem família sofrendo. Tem gente até que já morreu. E eu não estou falando de política, eu estou falando de justiça. Estou falando de vida, de sociedade. E aí eu dei uma escorregada. Eu postei, vibrei. Depois eu pensei, poxa, eu devia pensar diferente. Eu sou livre, mas faltou um tanto de liberdade ali. Eu precisava ser mais livre ainda. Tão livre a ponto de orar, clamando pela vida do ovo. Vocês entenderam, eu estou tentando falar de um jeito aqui, mas não está saindo muito bom. Enfim, eu estou aqui falando estou abrindo meu coração com vocês. Eu percebi esse refinamento. Eu falei, puxa vida, cara. Demorou um pouquinho, tá? Eu acho que demorou algumas horas para eu poder cair a revelação. Eu falei, meu. Acho que foi no dia seguinte só, de tanta vibração. Tanto que eu vibrei. Mas, gente, depois eu pensei, rapaz, eu sou tão livre, que eu sei que Deus pode agir de uma forma sobrenatural e haver transformação de uma forma diferente. Eu devia ter intercedido e orado daquela forma. Aí eu me constrangi. Enfim. A lei valoriza mais o resultado e até tira conclusões precipitadas. Quando o marido não faz uma coisa que a esposa gostaria que fizesse, ou quando faz uma coisa que ela não gostaria que ele fizesse, a esposa até fala assim, só a esposa, o marido não. A esposa fala assim, você não quis me ajudar, você não... fala como se tivesse sabendo o que está dentro do coração do ser humano. Os homens não fazem isso, né? Fazem, sim. A gente quer tanto que a pessoa corresponda à nossa forma de pensar, à nossa expectativa, que nós até tiramos conclusões precipitadas ou até equivocadas. Nós estamos trabalhando isso aqui no seminário de casais, aprendendo a se desarmar, perdoar, de uma forma bem prática. A lei, ela tem medo de ser afetada. Mas o livre no espírito é grato. Aquele que é livre no espírito valoriza as qualidades. A lei olha o que está faltando. O livre no espírito olha o que está bom e agradece. Aquele que é livre no espírito olha os pequenos detalhes e fala muito obrigado. Minha esposa fez um jantar ontem, uma comidinha gostosa. Eu falei, amor, obrigado. Fez um almoço gostoso hoje. Eu falei, amor, obrigado pelo almoço gostoso. Que feijãozinho gostoso.
Às vezes a gente perde detalhes da vida que são tão maravilhosos. Quem é livre no Espírito consegue perceber essas coisas. Sabe por quê? Porque Deus olha para cada um de nós desta forma. Ele olha para as potencialidades, ele olha para você. Sabe como é que Deus olha para você? Ele olha para você com o olhar de quem Ele espera que você seja, quem Ele está procurando formar você. Ele olha para as qualidades que Ele colocou em você. Ele quer conduzir você a ser transformado de glória em glória à imagem dEle. E Ele vê a beleza que há em você, até porque foi Ele mesmo que colocou. Então, quem somos nós de não olhar as potencialidades, as habilidades, as belezas que existem em cada um de nós? Existe uma riqueza tão maravilhosa que nós devemos olhar, aprender, contemplar. Isso nos faz livres. Mas a mentalidade da lei só olha o erro. Tem 9 coisas boas, a coisa errada grita alto a beça. Para nós não, em nome de Jesus, amém? Diga: eu recebo. Eu quero ser mais livre no Espírito. Tendo esse olhar de contemplar, de agradecer coisas que às vezes, naturalmente, a gente não percebe. O livre no Espírito traz soluções em vez de ficar apontando problemas. O livre no Espírito, em vez de ficar vendo o erro das pessoas, se compadece e procura ajudar. O livre no Espírito se entrega quando é solicitado, faz um esforço para poder ver a mudança na vida das pessoas. A lei tem justiça própria. A lei resiste à correção, porque pensa que carrega a razão em si. A lei não gosta de ser corrigida. Tem sempre um argumento forte. O livre de Espírito é aberto para aprender com seus erros e acertos. Não tem dificuldade de assumir falhas. O que anda com a mentalidade da lei, vocês se lembram da The Chosen, os filmes de Jesus, quando estão lá os fariseus, os mestres da lei, estão sempre certos, apontando os erros. A gente vê assim, olha, meu Deus, aqueles homens lá, até fala fariseu de uma forma negativa, né? Os fariseus. Mas muitas vezes nós somos assim. Jesus veio contrapondo quase tudo aquilo que eles falavam, veio contrapor a mentalidade da lei. Ele veio cumprir a lei, ele veio fazer um upgrade no entendimento de vida do povo de Deus com relação ao seu Criador. Mas aqueles que detinham a lei estavam ali para proteger as regras e não compreenderam o nível de relacionamento que Deus estava propondo à humanidade através de Jesus. Por conta disso, resistiram ao novo de Deus e não se abriram à correção de posturas. Por isso que Jesus falou: sepulcros caiados. Vocês falam, mas vocês não fazem o que vocês falam. Vocês jogam um jugo pesado nas costas dos outros, mas vocês mesmos não cumprem o que tem que falar, o que vocês mesmos falam. São resistentes à correção, mas os livres no Espírito se abrem, querem aprender. Estão abertos para aprender com as outras pessoas e viver o novo que Deus tem. Os livres no Espírito não buscam o reconhecimento das pessoas ou aprovação. Sabe por quê? Porque já é livre, já sabe o quanto que Deus o ama. Sabe qual é o valor que você tem, que os filhos de Deus têm? O seu valor não está naquilo que você produz. Sabe qual é o valor que você tem? Jesus morreu no teu lugar. Que valor é esse? Quanto mais a gente vai entendendo esse valor, nós vamos valorizando quem nós somos em Deus. Nós vamos valorizando Jesus. Dessa forma também nós vamos valorizando as pessoas. Nós não buscamos o reconhecimento, agradar as pessoas. Nós vivemos, sabe como? Buscando o próximo passo da glória, da transformação que o Senhor quer fazer na nossa vida. Mas a lei faz o quê? Quer se adequar às regras, quer se adequar às pessoas, então vai cedendo às circunstâncias
para ser aprovado pelos homens. Mas o que é livre no espírito não está se importando em ser aprovado pelos homens. Está se importando em ser transformado, mais parecido com Jesus, está caminhando com Deus. Então isso muda tudo. Isso transforma a forma de nós decidirmos, a forma de nós lidarmos com as pessoas. A nossa personalidade em Deus cresce, a nossa autoestima cresce, se fortalece. Nós sabemos quem somos em Deus cada vez mais, somos transformados em glória. Então a mentalidade da lei já não nos afeta tanto. Essas influências negativas da condenação, do erro, vão diminuindo e nós vamos crescendo nessa imagem de Jesus e vamos sendo cada vez mais livres em quem nós somos para Deus. Fluímos com graça, com unção, com liberdade, com paz no coração. Nos tornamos mais fortes, mais livres para viver plenamente aquilo que Deus tem preparado para nós, através de Jesus. A lei pensa em proteção e benefício e não consegue se doar mais. Mas o livre de espírito, ele se lança, ele se doa, ele evangeliza, discipula, ele consolida pessoas, abre a casa para o grupo de crescimento, quer ser mobilizador de grupo, deseja que as pessoas experimentem a mesma libertação que experimentou. Quem é livre quer ver pessoas livres. Então quem ainda tem resquícios da mentalidade da lei e pensa só no seu benefício, em que as coisas deem certo para si, e quer que as pessoas se enquadrem no mesmo caixote. Mas quem é livre para se doar. Se doa, não porque quer algum retorno, se doa porque é livre, porque experimentou liberdade. E mais ainda, se doa porque recebeu já tudo de Deus. Aquele que conhece a Jesus intensamente sabe, Jesus, já recebi tudo, não precisa nem me abençoar mais. É assim. Já recebi a salvação, tenho a vida eterna, tenho a tua presença. O que é mais precioso nessa terra? Nada. Eu sou livre. Se tem alguém aqui essa noite que ainda tem medo de morrer, eu quero dizer para você, seja livre. Seja livre, veio esse insight agora no Espírito, quero falar para você. Não tenha medo de morrer não, se você sabe quem é em Deus, fica tranquilo. Não vive baseado no medo, no receio, na autopreservação. O Senhor é todo poderoso. A lei, ela não cura, a lei não liberta, porque só vê erros e expectativas não alcançadas. A lei faz continuar carregando o peso da culpa. Mantém a pessoa presa nos padrões do passado. Mantém a pessoa presa nos padrões da família, da religião. Enfatiza os problemas, enfatiza as punições. Essa é a mentalidade da lei. Faz com que sejamos escravos de nós mesmos. Escravos de padrões que aprendemos. Mas Deus quer trazer libertação. Deus quer trazer cura. Deus quer trazer vida. Eu percebo que a maioria das pessoas não discernem as cadeias que prendem. Os sintomas que surgem. Os comportamentos que as limitam. Por isso nós estamos nessa série. Estamos hoje focando só em um aspecto. Liberdade no Espírito cura. Liberdade no Espírito liberta dos traumas. Traumas que nos prendem. Traumas que nos moldaram em alguns comportamentos. A liberdade no Espírito nos liberta dos tormentos. Daquele abuso que aconteceu. Que ainda influencia na vida conjugal. Das vergonhas, nos liberta das vergonhas. Da escassez, da pobreza na infância, ou daquela disfuncionalidade na família. E é isso que Deus quer fazer nessa noite. A liberdade no Espírito
cura memórias dolorosas, que muitas vezes nós não queremos nem confrontar. A liberdade no Espírito nos tira da escassez. Porque o Senhor é dono do ouro e da prata, e muitas vezes a nossa mentalidade é tão moldada a certas coisas, a certos empregos, que a gente impede de viver o melhor de Deus, porque nossa cabeça só chega até um certo ponto. A gente acha que só vai ser desse jeito. E a liberdade no Espírito nos destrava e nos leva a dimensões muito além daquilo que a gente pode pensar e imaginar. Deus pode fazer ou não pode? Nós precisamos estar abertos. A liberdade no Espírito estimula a se arrepender e sair do erro. A liberdade no Espírito libera perdão para se desvencilhar do passado e seguir em frente. Está na hora de seguir em frente. A liberdade do Espírito não se define pelo que os outros pensam ou desejam para você. A liberdade do Espírito não vive para agradar as pessoas. A tua liberdade interior vai se manter forte para que você viva livre, intensamente aquilo que Ele tem para você. A liberdade no Espírito remove a necessidade de se defender. A liberdade no Espírito remove a postura de resistir à correção. Porque a gente é livre, não precisa provar nada para ninguém ou querer mostrar que está certo. A liberdade no Espírito leva a receber o fardo leve de Jesus. Lembra que Ele falou? Vinde a mim todos os que estão cansados, sobrecarregados, e eu os aliviarei. A liberdade no Espírito nos leva a viver essa leveza. A liberdade no Espírito é contrário da lei, porque a lei pede controle. A lei quer controlar. A lei quer controlar. Você quer controlar muitas vezes, as coisas saem do teu controle e você se perde. Se não é do jeito que você pensa que deveria ser, você então acaba tendo sintomas de quem vive com a mentalidade da lei. Você briga com o outro. Você quer que as coisas sejam daquele jeito que você pensava que devia ser. Mas a liberdade no Espírito libera as pessoas. Continua sendo livre, sem medo, confiante na soberania de Deus. Se as coisas não estão acontecendo do teu jeito, talvez você ache que está complicado, talvez está se culpando ou está culpando alguém, larga a mão desse negócio. Seja livre em Cristo. Seja livre em Cristo. Seja livre em Cristo. A liberdade no Espírito libera perdão dos pecados. A liberdade no Espírito traz remissão da culpa. A liberdade no Espírito traz vida eterna. E mais ainda, concede autoridade espiritual. São assuntos que nós vamos falar nos próximos domingos. Mas que hoje fique uma certeza de que nós precisamos cada vez mais nos desvencilhar da mentalidade da lei, seja em situações que nós agimos com essa mentalidade ou com situações que as pessoas agem conosco e a nossa reação, a forma como nós vamos agir, que ela não seja de acordo com a mentalidade da lei. Que nós possamos crescer como pessoas livres no Espírito. Que em nome de Jesus, você venha a ser uma pessoa mais cheia de fé, da certeza de que na nova aliança em Cristo, você é transformado de glória em glória. Você é uma nova criatura, você entra num processo de transformação. Hoje você não é a mesma pessoa que vai ser no final do ano. Você tem essa certeza? Você vai ser transformado, você vai ser cada vez mais livre. É isso que Deus tem para a nossa vida como família espiritual. Está nos ensinando, começamos nessa série, a aprender
estágios, e o primeiro é esse, no nosso interior, sendo pessoas cada vez mais livres, dispostas a viver essa liberdade no Espírito. E quanto mais aprendemos essa liberdade no Espírito e praticamos essa liberdade na nossa forma de pensar, inicialmente, nós começamos a acelerar uma jornada no destino profético que Deus tem para nós. Deus tem algo, uma coisa específica para você. Deus realmente tem o melhor para a sua vida. A liberdade no Espírito aponta para a solução e para a salvação que é Jesus. Eu termino com João 8,36. João 8,36 diz assim: se, pois, o Filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. João 8,36, coloca para mim. Se, pois, o Filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Que em nome de Jesus, todo e qualquer pensamento, mentalidade, que ainda trava você de viver a liberdade em Cristo, caia por terra, amém? Que venha sobre cada um de uma forma bem específica, discernimento para compreender que pensamentos, que áreas da sua mentalidade ainda estão travadas na velha aliança e que você seja liberto em Cristo para viver intensamente a liberdade no Espírito que Ele tem para a sua vida e através de você. A liberdade em Cristo nos cura por dentro. A liberdade no Espírito nos leva a comportamentos novos, livres, e nos leva a viver intensamente o propósito que Ele tem. É nisso que nós vamos mergulhar nos próximos dias. Então, começando hoje, você está disposto a viver a liberdade no Espírito? Então vamos orar? Fique de pé.